10h33 da manhã, já estamos de volta, agora recebendo um convidado. A Associação Brasileira de Shopping Centers definiu um protocolo para a reabertura dos estabelecimentos em todo o Brasil. Para entender esse projeto, a gente conversa agora com o presidente da Abrace, Glauco Mai. Glauco, bom dia, obrigada pelo seu tempo conosco, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Prazer todo nosso. Glauco, o Brasil tem cerca de 557 shoppings e agora a Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, criou um protocolo bastante rigoroso, com um pouquinho mais de 20 medidas, em que o lema principal desse protocolo é higienização total e aglomeração zero. Vamos falar um pouquinho sobre algumas dessas medidas, dessas normas. Por exemplo, os shoppings devem voltar a reabrir agora, a abrir aos pouquinhos, parcialmente, com as vagas dos estacionamentos, por exemplo, reduzidas a 50%. Vão ter funcionários treinados para controlarem a entrada dos veículos para que essa norma seja cumprida? Exato, vamos lá. Só para uma correção, uma pequena correção, são 577 shoppings. Ok. E aí nós estamos trabalhando, então, para entrar nesse novo normal que a gente tá chamando, né? Então, o poder público, a iniciativa privada e nós, cidadãos, nós temos que entender que o mundo mudou e ele vai ficar mudado durante um bom período de tempo até que seja encontrada uma vacina ou seja achada uma outra forma de lidar com esse vírus. Então, para que a gente não fique para sempre confinado em casa e para que as empresas não fiquem para sempre paradas, nós precisamos entender esse contexto, nos preparar e voltar à atividade, sobretudo com segurança. É preciso, nesse momento, você bem disse o nosso lema, né? Higienização total, aglomeração zero. Isso para quê? Para resgatar a confiança do poder público e da população nos nossos equipamentos, que sempre tiveram a confiança de todos, de serem seguros, de serem adequados e que continuam sendo. Então, essas 23 ações, essas 23 medidas que nós tomamos aí, formam esse protocolo de operações que foi baseado em experiências e boas práticas internacionais, foi baseado em consultorias e conversas com infectologistas, com profissionais da saúde e que reduzem muito a possibilidade de contágio ao se frequentar o shopping. Então, por exemplo, estacionamento. A gente consegue colocar uma carga no estacionamento de 50% da atual. Então, por exemplo, um estacionamento com 1.000 vagas, nós programamos as catracas, né, as cancelas ali, para quando chegar no carro 501, ela não mais abra. Vai ter um anúncio lá, lotação esgotada. Então, essa é uma das medidas que a gente prevê para reduzir o fluxo de pessoas nesse momento, para evitar a aglomeração nesse momento, pois, de novo, o nosso interesse não é recuperar 60 dias de vendas em uma semana ou 10 dias. Nós sabemos que é um processo lento, gradual, de recuperação, sobretudo de confiança. Perfeito. Glauco, então falando um pouquinho mais sobre esse item das vagas de estacionamento, 50% só delas disponíveis. Vai acontecer também um controle de pedestres para evitar a aglomeração de quem entra a pé nos shoppings e também deve acontecer um esquema para que os carros que ficarem do lado de fora guardando uma vaga não formem uma fila que prejudique o trânsito também, não? Sim, mas veja bem, o que a gente tem observado, né, no Brasil são 88 shoppings já funcionando em 53 cidades, no mundo são mais de 5.000 shoppings. A gente tem acompanhado esse desenvolvimento no mundo inteiro e também no Brasil, e o que a experiência tem se mostrado é que não está acontecendo aglomeração, correria para shopping. O que tem se mostrado é um fluxo de 30% a 50%, 50% no máximo aí, do fluxo tradicional no momento pré-pandemia. Então a gente sabe que nesse sentido também está tendo uma acomodação do mercado. A população não está segura, não está confiante sobre vários aspectos, aspectos de saúde, aspectos de perda de emprego, aspectos de perda de renda, para ir ao shopping consumir, passear. Então, o shopping está sendo utilizado para compras programadas e não para lazer e entretenimento nesse momento. Para você ter uma ideia, o tempo médio que um frequentador de shopping gasta no shopping no período pré-pandemia é de 76 minutos. Agora esse tempo caiu para algo por volta de 25 minutos.
Então mudou esse comportamento do consumidor e naturalmente o fluxo de pessoas também mudou, porque como a gente disse aqui, você não tem opções de lazer, de entretenimento, você tem algumas operações fechadas ainda, então o shopping está sendo utilizado como equipamento de compra, então não causa grande aglomeração. E em média, um shopping ele tem capacidade de um número X de pessoas dentro e ele já opera com uma capacidade de 70%, 80%. Então nós estamos falando agora de um período em que um shopping que ele, por exemplo, cabe-se 1.000 pessoas, nós vamos frequentar esse shopping aí com 400, 350 pessoas. Então tem muito espaço, é seguro, tem processos de higienização e sanitização constante, entre outras práticas. Então, essa questão de aglomeração, de corrida louca para o shopping, nesse momento, nenhum lugar do mundo isso houve e nem aqui no Brasil também. Precisa analisar direitinho os países e também, de qualquer forma, tomar muito cuidado e se planejar. Os estados do Brasil também são muito diferentes. Aqui em São Paulo nós não temos muitas opções de divertimento e praias. Os shoppings costumam encher bastante mesmo. As pessoas vão realmente para passear, para olhar, para tomar um picolé que seja. Mas, enfim, provavelmente essa retomada vai ser mais gradual mesmo. Inclusive, assim como as vagas de estacionamento, os shoppings começam a reabrir também com as praças de alimentação. E eu chamo a atenção para as imagens que a gente exibe enquanto a gente conversa. Deu para ver em uma delas algumas mesas já demarcadas com adesivos, mesa interditada. Então a praça de alimentação, os restaurantes também vão estar trabalhando com o número de mesas restringido à metade. 50% das mesas intercaladas, uma sim, uma não. Aí a gente vê a imagem de bancos também interditados para que justamente as pessoas não fiquem sentadas muito pertinho. Exato, perfeito. A ideia é evitar a aglomeração de pessoas e manter esse afastamento social. Então a solução é trabalhar com uma carga reduzida na praça de alimentação e nos restaurantes. Isso pode se dar adesivando as mesas, né, colocando, olha, essa mesa não pode ser utilizada, então pula para a próxima mesa, ou alguns shoppings têm retirado as mesas e as cadeiras, espaçando melhor as que lá ficam. Então, a ideia é essa, de você manter esse isolamento, e aí, como isso vai ser operado, cada shopping tem a sua melhor solução, porque alguns shoppings têm a mesa presa no chão, parafusada ou colada, então coloca-se esse adesivo. Por exemplo, outra questão interessante de isolamento é as escadas rolantes, né? Vão ser adesivadas para que tenha um consumidor a cada 3 degraus. Né? Legal. Os elevadores, por exemplo, ou vão ser fechados ou vão ter uma capacidade limitada, devido ao tamanho dele ali, a 2 ou 4 passageiros. Então, todas essas medidas estão sendo feitas com muito cuidado para a gente poder garantir a segurança do nosso consumidor e do nosso funcionário. Certíssimo. E também cinemas, teatros e áreas kids a princípio permanecem fechados. O horário de funcionamento dos shoppings também deve ser alterado. Lembrando, como o Glauco está dizendo para a gente, cada shopping individualmente vai analisando também a sua situação individual e real, né? Também devem acontecer medições de temperatura e já eu quero falar com o Glauco sobre os serviços como drive-thru, por exemplo, que a gente tem ouvido já falar que devem acontecer na reabertura dos espaços dos shoppings, mas antes eu quero colocar o Marcelo Matos, Glauco, na conversa com a gente. Ele tem uma pergunta para você também. Matos, por favor. Olá, bom dia, Adriana, bom dia, Glauco, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. E pensar que no início do ano, no balanço do setor, as discussões, obviamente, eram extremamente positivas, aumento do número de shoppings, nada poderia, naquele momento, precisar algo tão deletério e também importante em relação à economia do país e mundial. Mas falando até questões mundiais, como é que vocês têm acompanhado, Glauco, a reabertura em outros mercados e também a questão do consumidor? De fato, há uma demanda reprimida por parte do consumidor, ou vocês imaginam que pós-abertura ainda haverá um grande receio e as pessoas devem evitar frequentar os shoppings? Olha, obrigado, é um excelente ponto. Só para você ter uma ideia, desses 60 dias de fechamento, o setor já deixou de faturar 25 bilhões de reais, né? É uma perda irrecuperável ao longo do ano, né? É uma compra que nós não vamos recuperar. E investimos mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais para o lojista
poder se manter ali vivo nesse período de fechamento. Então, é realmente um impacto avassalador, né? Dos 19 shoppings que estavam previstos para inaugurar no ano, 3 já tinham sido inaugurados antes do início da pandemia, outros 16 que iam ser inaugurados foram adiados indefinidamente. O que a gente tem observado no mundo e o que a gente espera aqui no Brasil é uma volta gradual, né? O que a gente chama de uma volta em U, né? Porque isso se trata de uma percepção individual de medo, de confiança, de novo, medo da doença e desconfiança de perda de emprego, de perda de renda. Então, até que isso se acomode, né, o consumidor vai ter um outro comportamento, como tem mostrado. Então, nos shoppings no mundo que já reabriram, as vendas começam com 30%, 40% das vendas equivalentes ao mesmo período do ano passado, e isso vai gradualmente, né, e naturalmente voltando com o passar das semanas e das práticas que vão se tornando ali, se mostrando eficazes para garantir a não contaminação, o não contágio. Então isso vai se passando de 30% para 35%, 40%, 50%. Alguns shoppings da Ásia e alguns casos na Europa, sobretudo na Alemanha, que é um mercado que a gente analisa muito, e que abriu shoppings no dia 20 de abril, essas vendas já começam a chegar ali a perto de 60%, 65% das vendas relativas ao ano passado, ao mesmo período do ano passado. A gente entende que existe uma demanda, né, mas não é uma demanda que vai causar loucura e correria aos shoppings, porque existem outros canais também que estão sendo utilizados, como drive-thru, como e-commerce, como takeaway, que é aquela compra que a pessoa compra e leva para casa, né? Então, nós estamos observando isso com muito cuidado, acreditamos num retorno, porque o setor é resiliente, é importante para a economia, mas não num retorno em V, né? Em que veio a queda e volta rapidamente aos consumos do mesmo período anterior à recessão, ao fechamento. E como muitos dos outros setores no nosso país e em todo o mundo, né, Glauco? Agora, tocando ainda um pouquinho mais nos assuntos econômicos, você trazia para a gente alguns dados de pelo menos 25 bilhões de reais que deixaram de ser ganhos durante todo esse período e de 2 bilhões de reais, pelo menos, injetados para manter os lojistas. Os shoppings sofreram muito mesmo com esse período da quarentena. Algumas lojas e grandes lojas de grande porte só existem em shoppings todos fechados. Como foram feitos os acordos com os lojistas, com os proprietários das lojas com relação a aluguéis, todas as taxas do shopping que deveriam ter sido pagas durante esse período? O acordo era a cada shopping ou uma lei só para todos os shoppings do Brasil? Como o senhor me corrigiu agora há pouco, são 577 estabelecimentos no país. Sim, olha, eu até disse para o ministro Paulo Guedes, numa reunião que eu tive com ele, que se um meteoro atingiu a Terra, que é uma metáfora que ele utilizava, esse meteoro caiu em cima de um shopping center, porque nenhum outro setor da economia foi tão afetado quanto o setor de shoppings. Até mesmo as companhias aéreas, até mesmo a indústria automobilística, enfim, outros setores muito impactados, tiveram um pouco das suas atividades permanecendo ativas, né, funcionando. O shopping não. Os shoppings foram fechados por força de lei, não foi nenhuma opção ou uma regulação do mercado, foi por força de lei, de decretos que fecharam os shoppings. E isso nos chamou a atenção logo no primeiro instante, porque o nosso setor tem 105 mil lojistas participando. São 105 mil pequenos, médios e grandes empresários que colocam ali no shopping uma confiança muito importante de que vão se desenvolver e desenvolver seus negócios. E desses 105 mil lojistas, cerca de 60%, 65% são micro, pequenos e médios lojistas. Lojistas que não têm caixa suficiente para aguentar 2, 3 meses, que não têm estrutura suficiente para ficar tanto tempo parado. Então a nossa primeira ação foi negociar com esses lojistas, priorizamos os micro, pequeno e médios, mas negociamos com todos eles para que a gente pudesse evitar o caos naquele primeiro momento ali em que a gente estava entendendo essa dinâmica dessa situação inusitada que era fechar o shopping. A gente nunca tinha imaginado fechar um shopping, imagina fechar 577 shoppings.
As negociações foram caso a caso, não digo nem grupo a grupo, foram shopping por shopping, não existe essa discussão, essa combinação de mercado, de jogo entre os shoppings, entre os empreendedores. Cada contrato é individualizado, tem as suas especificidades, as suas características, mas a orientação que nós da associação passamos é: não cobrem aluguel nesse momento, discutam isso a posteriori, da forma como você achar melhor, porém, vamos dar o alívio para o lojista passar por esse momento que a gente agora está vivendo. Então, 3 contas principais foram discutidas nesse momento. O aluguel, que não foi cobrado, né? Ou seja, ele foi ou isentado ou ele foi adiado para um pagamento posterior, que pode ser em outubro, novembro, o ano que vem. Isso vai ser discutido caso a caso, dentro da realidade de cada lojista, né? A segunda conta foi o fundo de promoção, que foi isentado pelo setor, e a terceira foi o condomínio, no qual a gente teve uma redução muito drástica do custo, através de eficiência, de renegociação de contratos, de absorção de custos. Então, essas 3 contas, esse investimento que o setor fez, através de diferimentos, adiamentos e isenções, somam aí quase 2,5 bilhões de reais e que deu essa sobrevida para o lojista. Agora, chega um momento em que o setor não consegue sozinho manter o seu funcionamento e o funcionamento dos 105 mil lojistas. O mundo inteiro mostra práticas em que os governos entraram e injetaram muito dinheiro, né, nos negócios para mantê-los vivos. Ontem mesmo foi anunciado um plano ali da Europa, na Alemanha e na França, de 500 bilhões de euros para a recuperação da economia. Os Estados Unidos anunciaram um plano no início da pandemia de 2 trilhões de dólares e o dinheiro efetivamente chegando. Aqui a gente tem uma oferta de crédito que não está conseguindo ser efetivada, menos de 20%, eu tenho dados ali de 10% a 15% só dos empresários do nosso setor conseguem acessar o crédito para manter os seus negócios funcionando, e começa a tornar uma situação muito difícil, porque eu já tenho dados aqui de que 20% desses 105 mil lojistas ou fecharam ou pretendem fechar nos próximos 30 dias. Né? Nós estamos falando aí de cerca de 150 mil empregos que podem ter desaparecido ou já estão desaparecendo. E nós não conseguimos sozinho manter isso. Precisamos do auxílio e de medidas efetivas e rápidas dos governos, através de diferimentos, através de medidas fiscais, mas principalmente de linhas de crédito, dinheiro na economia direto, para que a gente possa então passar por esse momento e pensar no novo normal com as empresas vivas. Certo, um momento muito delicado mesmo para o setor dos shopping centers. Para a gente encerrar, Glauco, vamos a uma última pergunta do Marcelo Matos. Matos, com você. A Alshop, que é a Associação dos Lojistas, né, garante que 70% do setor são empresas pequenas, né, de um faturamento também baixo, e que esse público, né, ele está tendo uma grande dificuldade para se manter vivo. Como tem sido, né, essa renegociação dos lojistas, dos grandes lojistas e também principalmente dos pequenos, na garantia aí de tentar sobreviver, e também os acordos que vocês estão fazendo nesse momento de pandemia? Claro, Marcelo. Olha, o que tem acontecido nesse momento é uma união muito grande de todos os players, né, de todos os participantes dessa nossa cadeia Shopping Center, que é uma cadeia muito grande, muito forte, representa quase 3% do PIB brasileiro, gera mais de 3 milhões de empregos e, como eu disse, tem mais de 110 mil empresas envolvidas. Então, é um momento de diálogo constante e frequente. Eu mesmo converso com o Nabil praticamente todos os dias para a gente poder fazer uma análise de como é que está o impacto, como é que estão as demissões, como é que está o acesso ao crédito, como é que estão as negociações. Então, é um momento de convergência talvez inédito na nossa história. Não só com a Alshop, mas com as outras associações, a ABF, que é de franquias, o IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, que é das lojas âncoras, Confederação Nacional das Associações Comerciais, Câmaras dos Dirigentes Lojistas, enfim, todos os sindicatos, associações, federações têm conversado conosco nesse momento. Então, é um momento de diálogo e de entendimento. Todos entendem que todos terão que ceder, uns cedem mais, uns cedem menos, mas todos terão que ceder, mas a presença do governo nessa equação é fundamental e ela é determinante, né? Então, o que a gente fez para o lojista é mostrar para o lojista que grande parte do custo dele é um custo que é condominial, um custo de operação, e que a gente não pode fechar
porque o shopping tem que manter ali estoques, tem que manter segurança, tem que manter limpeza. Então nós estamos conversando, por exemplo, com a ANEEL, para reduzir o custo da energia elétrica, que é 60% do custo do condomínio é energia elétrica. Nós estamos conversando com eles para ver se existe a possibilidade de renegociarmos os contratos nesse momento e pagarmos a posteriori. Temos conversado com os 222 municípios do Brasil que tem shopping para um diferimento do IPTU, que é uma parcela importante do custo desse lojista. Conversamos com governos estaduais para renegociar dívidas tributárias e de ICMS que os lojistas têm para depois. E da nossa parte, como eu disse, nós isentamos pagamento de aluguel ou jogamos o pagamento desse aluguel para bem longe desse momento agora, e isentamos a cobrança do fundo de promoção. Então demos esse alívio de caixa e injetamos dinheiro para o lojista através de outras formas, já somando esse 2,5 bilhões aí de reais investidos. Então, não houve e não está havendo, como é tradicional do nosso setor, judicialização, né? São um ou outro contratos que estão sendo questionados na justiça, mas é um percentual que é traço dentro desses 105 mil contratos que a gente tem, porque é um momento de convergência, de entendimento e de união para que a gente passe por esse momento de dificuldade. Então, estamos fazendo muita coisa, eu acho que vamos passar assim vivos, com cicatrizes, mas, de novo, a participação do governo ela é importante nesse momento. Com certeza. E olha, a gente conversou com o presidente da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, Glauco Mai. Muitas providências já foram tomadas então e ainda tem muito trabalho pela frente, né? Fica aqui a nossa torcida pela reabertura em segurança dos shopping centers que trazem tanta diversão, tanto entretenimento para as famílias brasileiras. Obrigada pela entrevista. Um abraço, Glauco, e até uma próxima. Boa terça-feira. Obrigado, um abraço, até a próxima. Até, valeu.